24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Estamos recebendo neste momento o professor José Rubens Morato Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Joana Setzer, da London School of Economics. Professores, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Planeta Verde. Eu gostaria de bater um papo sobre as mudanças climáticas, tema dessa edição do Congresso Brasileiro, com a abordagem de cada um nas suas respectivas falas. Começando com o senhor, professor Morato. Tá bom. A minha abordagem a respeito das mudanças climáticas é olhar sobre uma possibilidade de se ter uma vertente ecológica nessa discussão também da mudança climática, né? E abordando uma necessidade de uma ruptura de um direito ambiental que já é tradicional, que é o atual, com um direito ambiental que olha para um viés mais amplo, mais sistêmico, né? Que entra até a questão que nós vamos depois tratar aí com a doutora Joana, que é a questão da litigância, né? O que a gente vê no direito ambiental, da necessidade de ruptura, é que o direito ambiental atual ele acaba permitindo danos, né? Então, vamos dizer que é um direito ambiental que tolera, porque não existe impacto zero, mas existe uma tolerância social muito grande em relação aos impactos ambientais, né? E a gente vai discutir o direito ambiental quando já houve o dano, o que descaracteriza esse direito ambiental. E nós estamos sentindo planetariamente que a perda da biodiversidade, a acidificação dos oceanos e os limites do planeta estão batendo as portas, né? Então, resta pouco em relação aos recursos naturais. E nós temos que também ter a conscientização que hoje é importante uma mudança de paradigma, né? Olhando por uma visão menos antropocêntrica e que se preocupe com o viés ecológico também. Um exemplo seriam os processos ecológicos essenciais, né? Acho que a litigância climática também tem esse efeito, porque está discutindo em alto nível problemas sistêmicos, né? E nós estamos vendo que o limite do planeta precisa de uma abordagem mais específica do direito dos poucos representáveis, né? Que são a natureza, né? E ao mesmo tempo os vulneráveis, tá? Então eu acho que essa abordagem de ruptura nos traz alguma abordagem nova dentro da pesquisa do direito ambiental, olhando sob o prisma da geração futura, né? Então seria mais ou menos isso. Doutora Joana, o professor Morato fez menção à litigância climática, que inclusive é seu tema de trabalho, foi a sua palestra no Congresso Brasileiro, tem até uma obra, se a senhora quiser mostrar aqui, da Revista dos Tribunais, sobre litigância climática. A pergunta é: o que é litigância climática? Bom, esse é um tema relativamente novo. A ideia é que nós estamos diante de uma emergência ambiental e climática e que, diante da urgência de uma ação, nós precisamos pensar em mecanismos efetivos para criar a mudança. Então, se nos últimos 30 anos a comunidade internacional tem discutido a cada ano um novo mecanismo internacional, um novo tratado, e nós vemos também diversos legisladores em países passando legislações e políticas ambientais e climáticas, as alterações que nós precisamos ver ainda estão longe de acontecer. Nós temos um gap, aí, um buraco que precisa ser preenchido em termos de inovação, de políticas, de metas, também não só pensando em mitigação, mas em adaptação, o que as cidades precisam fazer para se proteger das mudanças, e até mesmo de compensação, uma vez que acontecem danos, o que se faz. Então, a ideia é como o direito pode oferecer mecanismos para a mudança. Então, dentro dessa ideia de instrumentos legais para mudanças climáticas, recentemente nós temos observado um maior número de ações judiciais que vêm sido trazidas por
tanto ONGs, mas também por cidades e estados que buscam, por meio do judiciário, mais ação. Então, mais ação por parte dos governos que podem ser mais ambiciosos e que estão deixando a desejar, e também buscam uma mudança de comportamento das empresas, daqueles que são os principais emissores de gases de efeito estufa. Então, a ideia é trazer essa questão global para o judiciário e, por meio de uma decisão judicial, eventualmente trazer as mudanças que são necessárias, em complemento, claro, a todas as outras iniciativas que vêm tanto do setor produtivo quanto também da sociedade civil em geral. Professor Morato, eu gostaria de retomar a discussão sobre o direito ecológico. Sim, sim. O senhor fez menção à questão das desigualdades, fez a questão das vulnerabilidades. Como é que nós podemos pensar esse direito ecológico na era do antropoceno? Porque, na verdade, a discussão sobre desigualdades, ela acontecia na década de 70 do século passado, com Strong, com Sachs, e isso se perdeu a partir do momento que nós tivemos aí o conceito de desenvolvimento sustentável, que acaba contextualizando leituras que são divergentes. Como discutir desigualdades, discutir a questão do consumo, né, dos padrões de consumo, e esse direito ecológico, o que ele pode oferecer. O senhor colocou também a questão dos direitos da natureza, um diálogo que é muito comum na América Latina, em alguns países, mas não para nós. E eu queria que o senhor pudesse articular um pouco mais esse direito ecológico. Bom, eu também acho que é o tempo para falar um pouco a respeito dessa evolução, né? Quando surgiu o direito ambiental, vamos dizer que a era de 70, a década de 1970, foi a eclosão do direito ambiental. E ele veio com uma abordagem que seria uma mudança, porque existia a necessidade de incorporar normas para a proteção ambiental. Depois, naquela reunião de Estocolmo, nós viemos então com a primeira geração de direitos ambientais. E esse direito ambiental tinha uma característica, uma formação, uma especificidade. É um direito subjetivo. É um direito que vinha relacionado com o direito, com a qualidade de vida do sujeito, do ser humano, né? Apesar que dá origem ao direito ambiental, nós temos vários artigos que trabalhavam com a ecologização do direito, como o do Christoph Stone, que já na década de 1970 falava do direito das árvores, né? Bom, essa evolução, ela caminha. O direito ambiental, ele acaba atingindo ainda essa abordagem de primeira geração, que é um direito subjetivo, que diz respeito a um Estado específico e determinado povo, né? Então, o que nós tínhamos é um início do direito ambiental e da conflituosidade ambiental a partir dessa primeira geração de direitos ambientais. Segundo o professor Canottilho, a segunda geração de direitos ambientais começa a ficar claro a partir de Chernobyl, por exemplo, que mostra claramente que os efeitos são transfronteiriços. Isso decorreu na era de 1980, 86, e a partir daí a abordagem já começa a ser um pouco mais sistêmica, né? E aí nós temos na ECO 92, nós temos a questão das convenções do quadro do clima, temos a Convenção da Biodiversidade, e a abordagem já é uma abordagem internacional, sistêmica, né? Vamos dizer um pouco mais sistêmica, e que tenta discutir as questões ambientais dentro de uma abordagem mais transfronteiriça. Tá? Então, daí nós temos uma segunda geração de direitos ambientais, que está trabalhando com a poluição sistêmica, com a questão da preservação da vegetação através da Convenção da Biodiversidade, e aí nós temos a evolução. Então, nós podemos ver que agora ainda continuamos tendo degradação. O direito ambiental, ele funciona como um pós-facto, quando o dano já aconteceu, ou quando a gente tenta mitigar de forma preventiva. Isso estou falando em termos judiciais, né? Então, a abordagem que é feita do direito ambiental não considera um problema sistêmico, né? E a partir daí nós temos essa ruptura que eu falei no bloco anterior, porque há necessidade de melhor representar os direitos ecológicos, né? Função ambiental, processos ecológicos essenciais e, vamos dizer,
problemas globais. E começam a surgir jurisprudências ecológicas. E todos nós sabemos, você colocou bem, Fabiano, a questão da eclosão de formas diferenciadas de tratar a proteção ambiental. E as constituições andinas trazem uma abordagem de retorno à importância da natureza, né, como um sistema que precisa ser melhor, um ser vivo a ser protegido, né? Então há evoluções, né? Recentemente, então eu vou falar um pouco recentemente, 10 dias atrás saiu uma jurisprudência no STJ que diz respeito à guarda de animais, em que o juiz analisa um mérito ali da questão ecológica, falando que os direitos estão mudando, não pode ser tão antropocêntrico como sempre se pensou, apesar de que o homem é o guardião dessas responsabilidades, tem uma responsabilidade ética, mas ao mesmo tempo essa dignidade da pessoa humana, ela está incorporada com a dignidade dos seres vivos, porque é todo um problema do antropoceno que mostra que o problema ambiental causado à natureza foi o causador é o ser humano. Então nós temos que mudar o paradigma dos termos que nós vivemos em sociedade. Lógico que essa ruptura requer um outro pensamento. Mas eu estou concordando com a professora Joana que a litigância climática ela vai trazer uma outra abordagem, uma outra roupagem que pensa na questão ambiental ecologizada, não é? Então, hoje em dia eu estou dando aula sobre ecologização do direito, usando vários textos, mas não estou sozinho. Existe um programa nas Nações Unidas, que é Harmony with Nature, que é um programa oficial das Nações Unidas, que tenta fazer uma roupagem ecológica do direito da natureza e, com isso, ela traz uma outra vertente de pesquisa para o direito ambiental. Perfeito, professor. Aproveitando a sua fala, doutora Joana, a senhora é uma acadêmica com experiência internacional, tem uma leitura de uma universidade que é uma referência em todo o planeta e tem os instrumentos de litigância. Como é que eu posso pensá-los em nível global, em nível nacional? Quais são esses instrumentos da litigância climática? O senhor poderia contribuir para o nosso público compreender como é que ele pode instrumentalizar essa discussão? Bom, eu acho que é possível pensar a litigância climática não só no sentido daquela ação específica que é trazida por um grupo contra um governo ou contra uma empresa, mas também, de uma forma geral, tem o pré-ação, tem durante a ação e tem o que resulta em termos de um impacto maior dessas ações. Então, um ponto que eu acho que converge com essa questão que o professor estava falando é pensar numa ação recente que foi trazida na Colômbia por um grupo de jovens que usou a proteção do clima para também proteger a floresta amazônica. E não só é uma ação interessantíssima no sentido de que ela traz uma questão das futuras gerações, porque esse grupo de jovens representa exatamente o grupo que vai sofrer as consequências dos danos que acontecem hoje. Ela representa talvez deixe clara essa relação entre o que a destruição da floresta, além da destruição óbvia da biodiversidade e da floresta, resulta no impacto maior e global. E o que surpreendeu no caso que foi a ação da Suprema Corte da Colômbia, que reconheceu o direito da floresta. Então, nós podemos observar como a litigância climática, por ter exatamente essa questão de ser um problema global, mas que as ações são causadas localmente e que requerem do operador de direito uma resposta num caso concreto, como pode trazer esse tipo de discussão que é muito nessa linha de entender o nosso impacto
na atmosfera, é o direito do antropoceno. Como pela primeira vez na história, os seres humanos não só causam um impacto ao redor deles, mas também um impacto que é muito maior e que exige do direito um tipo de resposta que é diverso do tipo de resposta que veio até hoje, com o que nós sabemos em termos de ciência e a nossa responsabilidade em relação às futuras gerações. Não é possível continuar achando que dá para ficar tratando só de uma questão pontual, de um licenciamento, de um acidente, de um ponto específico. Nós temos realmente que entender que o direito precisa dar uma resposta maior e que essa resposta pode ser talvez muito ambiciosa, muito difícil para um juiz, eventualmente que não está acostumado com a ciência, mas a ciência hoje está consolidada e a resposta tem que realmente vir de todos os setores. Então, o judiciário tem essa oportunidade nas mãos e ver o que agora esse movimento vai levar. Já tem, por certo, impactos. As empresas já, obviamente, entenderam que existe um risco, e eu acho que é o começo de um processo que vai ajudar a essa compreensão. Eu acho que teríamos, assim, desse modo que a Joana está colocando, haver também, ao mesmo tempo, uma certa capacitação para os juízes, né? Para que eles possam entender, e eu acho que eles já devem estar entendendo, como a própria Joana falou, que a questão é científica, né? Então, olhando sob o prisma desse olhar mais planetário, né? Você vai ter uma decisão judicial local, né? Agora ela precisa ser cumprida. Como é que faz para essa decisão ser cumprida? Porque você está tratando a nível local de um problema que é global, não é? Como é que você executa uma ação de litigância climática? Você paga uma indenização? O país vai querer pagar uma indenização? O juiz vai entender que a indenização tem que ser paga por um sujeito e os outros sujeitos que são iguais àquele vão ter essa mesma resposta? Então, isso também vai ter que ser feito estudos, eu acho que essa Joana deve estar a par, né, das perspectivas da demanda, né, porque se nós estamos tratando de litígio, nós vamos ter que discutir em juízo isso. E para discutir em juízo, nós temos que ter uma estratégia para discutir esses problemas. Eu acho que entra também nesse contexto uma estratégia para você discutir o direito ecologizado. Né? Bom, nós estamos discutindo processos ecológicos essenciais, né? Que parte para uma visão do todo transfronteiriça, né? Entre a geração futura. Né? Nós estamos vendo aqui manifestações na Europa, talvez a Joana possa falar melhor, daquela adolescente, a Greta, né? Greta, que traz uma manifestação da indignação da geração futura. Que futuro eles terão? Né? E parece que esse assunto, Fabiano, é um assunto, né, juntamente com essa transformação da ecologização do direito. Bom, eu concordo com o senhor que esse é o assunto, mas nós precisamos de referências bibliográficas. Nosso público, se quiser aprofundar sobre litigâncias climáticas, doutora Joana, professor Morato, precisamos de referências, bases seguras. Nós temos aqui acadêmicos de direito, estudantes de pós-graduação, juristas, e que querem se aprofundar no direito ecológico e em litigâncias climáticas. Então eu gostaria de passar finalmente uma rodada final com as referências para quem quer se aprofundar nesses assuntos que são tão instigantes. Bom, nós temos um movimento que chama Manifesto de Oslo, que foi feito na UCN, na Academia de Direito Ambiental, durante o Congresso de Oslo em 2016, que se formou o ELGA, que é Environmental Law Association. Tá? Então, quem encabeça essa proposta é o professor Klaus Bosman, o David Boyd. O David Boyd, hoje, ele é o representante das Nações Unidas para Direitos Humanos e Meio Ambiente.
E ele tem um livro, David Boyd, chama Right of Nature. Esse livro do David Boyd, ele vai dar uma ilustração. É um livro bem simples, no modo, apesar de não tratar profundamente da questão, ele trata das jurisprudências ao redor do mundo em relação à ecologização do direito. O professor Klaus Boltzmann tem um livro Ecology Law Approach, aproximação para o direito ecológico. E ele tem uma coletânea de vários artigos que é um livro muito extenso, capa dura, né? E que traz vários artigos ontológicos e atuais sobre o direito ecológico. Então, para dar aula sobre o direito ambiental, o direito ecológico, né, eu sugeria esses livros e um livro que eu lancei também, chama Ecologização do Direito, Rupturas Necessárias. Qual editora, professor? Lumen Iuris. Lumen Iuris, perfeito. Doutora Joana, suas referências? Ótimo. Bom, também parecido, acho que nos últimos anos a doutrina internacional é a principal fonte. Tem um livro, principalmente, que chama Climate Litigation Pathways to... eu não lembro exatamente o título, mas eu lembro os nomes dos autores, desculpa. Harry Ossowski e Jacqueline Peel. Tem a primeira obra, um livro de Climate Litigation, publicada pela Cambridge University Press. Depois, claro, diversos artigos sobre o tema, também das mesmas autores, Harry Ossowski e Jacqueline Peel, são excelentes referências. E o que eu agora estou muito feliz de também contribuir com essa literatura, publicando a primeira obra sobre litigância climática no Brasil. Essa eu lembro o título, não tem erro, está aqui na mão. Litigância climática. Litigância climática, novas fronteiras para o direito ambiental no Brasil. Publicado pela Revista dos Tribunais, lançamento oficial é amanhã. É uma obra que realmente é a primeira obra sobre o assunto no Brasil. Traz realmente um dream team de autores do judiciário, de ONGs, acadêmicos, que pela primeira vez no Brasil estão pensando o tema, abordando o que existe até hoje, desafios e também potenciais para a litigância climática no Brasil. Então, realmente, eu espero que essa obra possa contribuir para o início desse debate, e o que tem aqui com certeza tem tudo para contribuir, e daqui para frente fica para os estudantes, para os acadêmicos brasileiros continuarem a desenvolver esse tema, que é um tema fascinante, que é um tema importantíssimo e que tem com certeza muito espaço para crescer. Excelente, doutora Joana. Professor Morato, gostaria de agradecer aqui por estar participando do nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E a você, fique conosco nas demais entrevistas que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.